Pessoas, tudo bom com vocês? Eu estou enviando esse slide, então, para que vocês possam, né, vasculhar um pouquinho ele, ampliar os conhecimentos de vocês. Ele serve como resumo. Eu estou enviando desde o começo do ano, então tudo que a gente trabalhou até agora, né, com slides, eu sei que foram poucas aulas ali, mas eu já estou enviando para vocês os slides que eu usei durante as aulas, tá? Então, nosso tema principal do ano todo é energia. Então, a gente vai trabalhar isso, né, dentro de vários contextos durante esse ano letivo. Então, a gente começou falando sobre depressão metabólica, entendendo que vários seres vivos têm a capacidade de deprimir, né, de diminuir o gasto energético a fim de sobreviver em situações de dificuldade, ou falta de alimento, ou calor excessivo, falta de água, ou frio excessivo. Então, tem alguns seres vivos que estão no decorrer desse slide, mostrando que tem essa capacidade, né, de diminuir o gasto energético para sobreviver. Aí, depois disso, vai começar, então, falando sobre essa energia. Como que essa energia ela é armazenada dentro dos seres vivos. Então, eu vou parar agora, vocês deem uma olhada nos slides, nos próximos, depois eu mando outro áudio para a gente dar continuidade, ok? Bem, então vou relembrar alguns conceitos com vocês. Sabendo que todo ser vivo necessita de energia para viver, como essa energia é produzida? Através de reações químicas dentro das células. Aqui nesse slide tem dois exemplos. Tem um exemplo onde, que é o mais comum dos seres vivos, onde o ser ele vai usar a glicose como matéria-prima e o oxigênio, tá? E com base nesses dois compostos, ele vai produzir a energia necessária para a sobrevivência. Mas lembrando que existem seres que praticam a anaerobiose, onde ele vai usar somente a glicose para produzir essa energia, não vai utilizar o oxigênio. Então a gente chama de respiração anaeróbia quando não se usa o oxigênio. A gente pode chamar e falar sobre fermentação alcoólica, fermentação acética, fermentação lática, são exemplos de produção energética sem o uso do oxigênio. E já quando se usa o oxigênio na reação química, se chama respiração aeróbia, com o uso de oxigênio, ok? Então vamos para o próximo slide. Nesse slide, então, nós temos uma representação, uma ilustração da molécula de ATP, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, nessa representação, nós temos a molécula de adenosina, uma molécula de ribose, né? Essa ribose é aquela partícula que forma o RNA, que a gente já falou sobre ela. E ali eu tenho 3 fosfatos. Aonde está a energia, né, nessa molécula? Está nas ligações dos fosfatos. Por isso que ali na imagem aparece um raiozinho, né, saindo ali da ligação entre os fosfatos. Então, é uma molécula, a gente chama ela de moeda universal de energia, já que todo ser vivo guarda a energia vinda da alimentação nessas moléculas de ATP. Então, ali você tem, né, trifosfato, porque tem 3 fosfatos. Lembrando que toda vez que ele quebra um fosfato, ele vai liberar essa energia para ser usado, né, pela célula em algumas situações que ela necessite. Temos então nesse slide uma molécula de ATP, né, trifosfato, com 3 fosfatos ali, entendendo que a energia ela está armazenada nas ligações entre os fosfatos, supondo que a célula precisou de energia para alguma coisa, foi fazer uma atividade, precisou de energia. Esse fosfato vai ser quebrado, essa energia vai ser liberada. E na saída desse fosfato, com essa energia liberada, a molécula agora que tinha 3 fosfatos, passa a ter somente 2 fosfatos. Então, ela passa a ser chamada de ADP, difosfato de adenosina, porque só está com 2. Conforme for fazendo a respiração celular, para guardar essa energia novamente, então vem o fosfato que estiver solto
e liga-se novamente a molécula para guardar essa energia na ligação. Então, o ADP, que só tinha 2 fosfatos, agora, para guardar energia, gruda-se mais, né? Liga-se mais um fosfato, virando ATP novamente. Então, isso acontece sucessivamente o tempo todo dentro da gente, nas células. Aqui, então, eu tenho uma representação da seguinte maneira. Lembrando que nós temos... todo ser vivo precisa de energia para viver, como já foi comentado. Essa energia vem, basicamente, né, da matéria-prima glicose. Essa glicose, ela pode chegar ao organismo, né, ao ser vivo, de duas maneiras. Ou o ser vivo ele é autótrofo e produz essa glicose para ser usada na respiração celular para produzir energia, tá? Ele é autótrofo, podendo fazer quimiossíntese ou fotossíntese, que é o caso que está sendo representado aqui nesse slide, certo? Então, o indivíduo é autótrofo e produz essa glicose para produzir energia depois, ou o ser vivo ele é heterótrofo ou heterotrófico, onde ele vai precisar se alimentar para adquirir essa glicose, para daí então produzir a energia na respiração celular, certo? Então, nesse caso aqui, está representando como se fosse uma planta, onde no cloroplasto, nas células vegetais, acontece, né, a energia solar vem, né, para facilitar a fotossíntese. Então, ocorre a fotossíntese, produz glicose, tá aqui, ó, C6H12O6, mais o oxigênio vindo do ambiente, né? Então, essa célula vegetal vai pegar essa glicose que veio da fotossíntese e o oxigênio que também veio da fotossíntese e vai fazer o que? A respiração celular na mitocôndria para produzir energia, ou seja, ATP que está aqui embaixo, certo? Os resíduos da respiração celular são quais? Gás carbônico e água, que está vindo novamente ali para cima para o cloroplasto, né? Como se fosse um ciclo. Esse resíduo da respiração celular, então, ela vai ajudar, no caso, como matéria-prima para fazer a fotossíntese novamente. Então, aqui está representando uma situação de produção energética de um ser autótrofo, no caso, uma planta, pode ser nesse caso. Bem, para explicar esse slide, vamos entender a situação da seguinte maneira. Esse ser aqui que está representado seria um ser heterótrofo, ou seja, tem ali a glicose vindo dos alimentos. Então, esse alimento ele é ingerido pelo ser vivo, vamos supor um exemplo nós, né? A gente ingere esse alimento, ele vai, né, ser digerido, estômago, várias etapas de digestão. Essa glicose vinda do alimento, ela vai cair na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela vai entrar dentro das células devido à ação da insulina, e dentro das células, então, essa glicose mais o oxigênio vindo da respiração pulmonar, né, chega até o citoplasma da célula, onde vai começar a reação de respiração celular. Então, nós podemos observar ali no slide que está mostrando o seguinte: essa glicose, esse oxigênio vai ser usado na respiração celular. Etapas: nós temos a glicólise, ali que é acontecendo no citoplasma da célula, a preparação, né, para o ciclo de Krebs, né, ali do piruvato que está mostrando. Nós temos, então, basicamente, se a gente for resumir, né, resumindo, 3 etapas da respiração celular. A glicólise ali fora, no citoplasma, nós temos o ciclo de Krebs, ou ciclo cítrico, e depois nós temos a fosforilação oxidativa, tá? São 3 etapas. Alguns consideram a entrada, né, na mitocôndria como sendo uma outra etapa, né? Mas a gente pode resumir por 3: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. 3 etapas que compõem a respiração celular. Então, aí nessa imagem está mostrando tudo, desde a alimentação, né, até o final na produção de ATP. Bem, aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Eu já postei os vídeos lá para vocês explicando bem certinho, expliquei em sala também. Mas aqui basicamente, primeira etapa acontecendo no citoplasma da célula, eu tenho a glicólise, onde entra uma glicose com 6 carbonos, né? E no final dessa glicólise, que já tem liberação de ATP, de energia,
eu tenho então 2 ácidos pirúvicos, cada um com 3 carbonos. Essa é a próxima etapa, que eu falei que alguns consideram como etapa, outros não, só uma preparação, né? É a preparação para o ciclo. Então, aqui, o piruvato, ele vai entrar na mitocôndria. Então, essa preparação para entrar na mitocôndria, que a gente chama aqui, ó, preparação para o ciclo de Krebs, certo? Então, ali nós temos o piruvato e depois a acetilcoenzima A, que vai entrar dentro da mitocôndria. Esse slide aqui está representando novamente a preparação para o ciclo de Krebs, ali no início, onde está descendo, para entrar no ciclo. Então, ele está mostrando já a preparação igual ao slide anterior, certo? Então, lembrando que uma molécula de glicose, ao ser quebrada em 2 ácidos pirúvicos, cada um vai entrar no ciclo de Krebs depois, tá? Então, o que está acontecendo aí acontece 2 vezes. Uma molécula de glicose vai gerar 2 ciclos de Krebs, tá? Então, nós temos ali entrando, né, o ácido pirúvico ali, a acetilcoenzima A, ela vai entrar no ciclo para liberar. Lembrando que quais as moléculas energéticas que são produzidas, né, durante essa respiração celular ali, até o momento. Nós temos o NADH, nós temos o FADH e nós temos ATP sendo produzido também, tá? Até chegar na última etapa, que é a cadeia respiratória. Explicando bem superficial, já que lembrando, você já tem os outros vídeos explicando, né, bem especificamente. Só para resumir, esse slide está dizendo o seguinte, que todo NADH e todo FADH que foi produzido até então, desde o momento da glicólise até o ciclo de Krebs, tá? O NADH e o FADH, eles vão ser liberados a energia que está contida neles para produzir ATPs, tá? Então, lembra, eles eram só sequestradores de hidrogênio, elétrons ali, então eles estão com energia dentro deles, essa energia vai ser liberada para ser guardada tudo em forma de ATP, tá? Então, é isso que está acontecendo desde o início ali na parte esquerda da imagem até a parte direita, onde está acontecendo a produção de ATPs, tá? Resumidamente, isso é a cadeia respiratória. É só uma observação, então, esse é o balanço energético da respiração celular aeróbia, tá? Então, eu tenho a glicólise, tenho a formação do acetil, que é aquela preparação do ciclo que eu falei, o ciclo de Krebs, e ali na frente tem a cadeia respiratória, tá? Todas as conversões. Então, no saldo, né, descontando o que é gasto, fica 38 ATPs produzidos por molécula de glicose quebrada, tá? Então, depende das células, vocês vão encontrar literaturas falando que são 36 ATPs ou 38 ATPs, tá? Varia entre isso daí. Esse nosso último slide, então, está mostrando o seguinte, que para produzir energia, a gente comentou sempre de glicose, sempre falamos na glicose, né? Mas é importante ressaltar o seguinte, que a glicose é a principal matéria-prima para produzir energia. Mas nós temos que saber também que, na ausência da glicose, as nossas células têm a capacidade de produzir energia com outras fontes. Então, nós temos ali representado no slide proteínas, né, usando os aminoácidos, e os lipídios usando ácidos graxos. Então, a nossa célula consegue produzir energia, consegue produzir ATP utilizando os outros meios de lipídios e proteínas, tá? Só que a fonte principal é a glicose, que vai produzir mais ATPs, tá certo? Mas só para a gente saber que, né, existem as opções também na ausência da glicose, ok? Então é isso aí, pessoal. Né, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, vocês, né, mandem um comentário aí.